Por favor, vamos lá. Lição de ambientação. Preserva a jovialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto, contrariedade. Pode ser de atitudes retas e comportamento sério, sem que te afliges a máscara contraída do mau humor. Jovialmente e com alegria, esparze bom ânimo, irradiando o bem-estar de que esteja rico o teu coração. O tesouro de um comportamento jovial tem o preço da felicidade que oferece a todas as pessoas. Obrigado, Liz. Alguém quer comentar? Sede jovial. Sede alegre. Como diz o dito popular, tristeza não paga dívida. Então, o cristão, em princípio, precisa ser alegre. Nós temos conhecimento, nós temos informações, nós temos consolador, esclarecedor, que com certeza nos motiva a estarmos bem-humorados, a estarmos alegres, pelo menos. É verdade. Essa mensagem da Joana me lembra quando eu era mocidade, lá na minha primeira casa, né? Então, chegou uma família para ser atendida. Já até contei o caso dela aqui, que ela tinha esclerose múltipla, né? E aí os filhos, tinha um casal de filhos, a filha era mais velha. Aí chegou lá no centro, né? Muito jovem, pessoal brincando para lá, brincando para cá. E aí ela virou para o pai e falou assim: pai, eles até riem. Olha a ideia, né, gente? Olha a ideia que se tinha, né? E acabou virando grandes amigos nossos lá também. Então, veja como é distorcida a ideia, né? Ou seja, as pessoas acham que para ser uma pessoa religiosa, uma pessoa é, que se obtém algum tipo de credibilidade, a pessoa tem que ser sisuda, tem que ser formal, né? Nada disso, gente, nada disso. Temos que ser quem somos, como somos, né? Porque para ser fraterno, para ser irmão, não precisa de nada disso, né? Então, realmente, temos que levar a vida de uma maneira leve, até para que as coisas que nos aconteçam também tenham uma certa leveza, né? A gente não leve ali a ferro e fogo tudo, porque não resolve nada, não. Pelo contrário, muitas das vezes coloca mais dificuldade. E o bom humor aumenta a nossa imunidade. Exatamente. Afeta Então, diretamente a resposta imunológica do organismo. Então, se quisermos ter sejamos saúde, alegres. ficar mais forte, vamos ter bom humor. Isso aí. Tudo bem? Viu aí, Eli? Bom humor, hein, Eli? Vamos, então, à nossa prece. Vamos, então, meus irmãos, elevar o nosso pensamento, pedindo a presença amiga dessa espiritualidade incansável no bem, que possa nos envolver a todos, visitar os nossos lares, a cada lar que aqui está representado, daqueles irmãos que não puderam estar, aqueles que passam por dificuldades agora nos hospitais, nos presídios, nas ruas, que possam receber, Senhor, a tua visita, representado por esses teus chanceleres do bem. Que eles possam, com a tua permissão, Jesus, aliviar as dores, as aflições, depositando coragem e bom ânimo para seguirmos em frente diante de nossas lutas. Obrigado, Senhor, que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito que bem. Estamos aí. Todos já estão na perguntinha que começamos hoje. Está lá no grupo. 760. 760. Vamos iniciar o item pena de morte. Tá bom?
Deixa eu só dar um recadinho aqui. Então, vamos lá, Flavinha, por favor. Pena de morte. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Ok, só um minuto. Então, o que ele fala aqui é fantástico, né? Ou seja, quando os homens não precisarem mais ser julgados pelos homens. Ah, Mauro, então a gente vai ser julgado como? Pela consciência. A nossa consciência mais alinhada, né, com as vontades divinas, a nossa vivência, a nossa prática mais aderente ao amor ao próximo, nesse exercício, nessa vivência efetiva desse mandamento, não vai precisar ninguém julgar ninguém mais. Porque nós saberemos aonde erramos, nós saberemos como devemos agir para corrigir. Aqueles que foram ofendidos por nós não se sentirão ofendidos, né? Então, olha como essa engrenagem começa a funcionar, né, de forma bem mais coerente, né, com os ensinos que Jesus há tanto tempo já nos deixou. Estamos nessa fase de construção, de entendimento, para depois aderirmos a essas novas ideias e chegarmos à fase da vivência. E aí, sim, quando estivermos vivenciando tudo isso, não precisaremos de homens julgando homens, porque já estaremos bem mais adiantados, bem mais conscientes da nossa ação, da nossa função em cada oportunidade reencarnatória. Alguém quer comentar algo? Podemos seguir então, Flavinho. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar. Mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça entre esses mesmos povos procura cercar o acusado, a humanidade de que se usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos ainda não estão muito distantes, não poderemos ignorar a marcha progressiva em que caminha a humanidade. Ok. Então, veja que nós estamos todos caminhando para uma vivência muito mais harmônica, muito mais fraternal. Ah, Mauro, você está maluco. O que está acontecendo no mundo hoje aponta exatamente o contrário. Por quê, gente? Porque estamos numa fase de mudança, numa transição, numa mudança. Existem aqueles que vão resistir para que isso não aconteça. E existem aqueles que vão trabalhar para que isso aconteça. Então, nesse choque de interesses, não só de encarnados, mas de desencarnados também, nós somos aí contemporâneos da mudança. Então, temos a nossa parcela de responsabilidade em colaborar para que esse estado novo se estabeleça. Se ficarmos olhando apenas pela janela, inclusive, vamos ter que responder por isso, né? Porque ninguém reencarnou nesse momento e está nesse momento para ver a banda passar. Cada um tem o dever de fazer a sua parte. Que essa parte seja dentro do lar, que essa parte seja dentro do núcleo familiar, que essa parte seja no ambiente de trabalho, não importa. Nós temos essa responsabilidade. Escolhemos estar aqui.
nesse momento, assim como na fase da pandemia, quantos irmãos escolheram estar naquele momento, vivenciar aquele processo de desencarne, porque tudo tem um propósito. Olha lá a passagem de Jesus de novo com o cego de nascença. Não foi nem o pai, nem ele que errou, ele pediu, ele aceitou vir para que o filho do homem, né, pudesse dar os seus testemunhos. Então, assim somos nós. Cada um de nós somos esse cego de nascença. Claro que cada um contribuindo com a sua parcela, mas estamos aqui para contribuir. E temos a graça de termos um norte seguro, que é a doutrina espírita. Imagine se nós não tivéssemos aí a doutrina espírita, ou se não a abraçássemos. Cada um pode avaliar como estaria a sua situação. Então, pessoal, estamos no momento certo, na hora certa, com os recursos certos. Agora temos que fazer a nossa parte. Só cabe a nós, né? Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, sem matar. Além disso, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Isso aí. Hoje em dia, nós ainda estamos distante disso aqui, né? Pelo contrário, estamos remando contra a maré. Muitos acham, efetivamente, que o uso da violência contra a violência é o único caminho de se estabelecer a paz. É um pensamento ainda atrasado, é um pensamento ainda imperfeito, mas que, nas condições em que estamos vivendo, na sua maioria, um senso comum. Mas, na medida em que a sociedade evoluir, de novo, primeira pergunta lá, 760, à medida em que evoluirmos, à medida em que o Evangelho estiver em nossas palavras e ações, esse pensamento também vai se reverter. Nós vamos valorizar muito mais a vida do que o ato de tirar a vida. E ele não fala aqui, não condena a ação de se preservar. Preservar é uma coisa, querer aniquilar o outro é outra. Beleza? Então, tanto que a pergunta de Kardec ela é bem específica, né? Ou seja, se a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida, esse mesmo que tem o direito de preservar sua vida como meio de preservação dela, não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Então, veja bem, ele não está se defendendo. A pergunta de Kardec é bem clara. Não é em relação a se defender. Em relação a ter um criminoso, manda para a pena de morte. Tira ele da sociedade, tira ele de vez da sociedade. E aí responde os espíritos. Há outros meios dele se preservar do perigo, que não matando. Então, cumpre-se a lei. Então, vai ser preso? Vai ser preso. Vai passar lá tantos anos, vai passar a fazer um processo de ressocialização, de tentar ver se reverte aquela situação que levou a ele aquelas ações, mas não necessariamente tem que exterminar a pessoa. E ele continua. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Quando você mata alguém, você só está tirando a sua convivência com ele. Isso para quem é materialista. Quem é espiritualista, no mínimo, sabe que essa convivência pode ficar ainda pior quando você leva alguém ao assassinato, né? Então, ele, como espírito, você não tem mais ação direta sobre ele, e aí ele pode potencializar as suas ações sobre você. Então, esse não é o caminho, né? Diga lá, Valdemir, você levantou a mãozinha. Eu levantei a mão, mas você acabou abordando o tema. O que eu ia falar
era que nós, espíritas, temos uma razão a mais para não querer a pena de morte. Porque quando nós pensamos que matando, como diz o Evangelho lá, morto animal, morto veneno, está muito equivocado. Porque quando nós matamos um marginal à sociedade, uma pessoa que vive à margem da sociedade, uma pessoa má, digamos assim, ainda voltada para o mal, nós apenas estamos libertando ele do corpo físico, que o impede de fazer muitas coisas, e o estamos liberando para agir livremente a partir daí, sem um corpo. Então, ele tem a capacidade, ou a possibilidade, não a capacidade, mas a possibilidade de adentrar em qualquer lugar, de influenciar, de ajudar os seus companheiros, de estar ali planejando também. Ou nós não imaginamos, até temos certeza de que num ato desse não tem ali inúmeros desencarnados ajudando o planejamento, ajudando o assalto, ajudando a vender as drogas lá, enfim, se eles não estão ali também. Então, nós espíritas temos uma razão a mais para sermos contra a pena de morte. Além de, falamos na semana passada, da preservação da vida, da eutanásia, do aborto, enfim, uma preservação da vida em todos os sentidos, inclusive a pena de morte. Diga, Carlos. Boa noite, pessoal. A prisão perpétua, já que está há outros meios de fazer uma punição sem matar. A prisão perpétua, ele não ficaria banido da sociedade do mesmo jeito, sem chance de reabilitação? Ou seria uma punição prevista mesmo? A prisão perpétua é melhor do que a morte. Vamos Sim. por gradação, né? Por gradação. A prisão perpétua é melhor do que a decretação da morte. A prisão perpétua não significa, não impede que a pessoa se melhore. Okay? Ela pode melhorar, ela pode se arrepender, ela pode ser completamente diferente de como ela entrou e o motivo pelo qual ela entrou na prisão. Nada impede. E ela pode, dentro da mesma condição de preso, se a lei à época ou do país que ela vive decretar a ela essa prisão perpétua, ela pode fazer com que, no ambiente em que ela esteja, melhore. Olha, teve um conhecido espírita, mas, por não pagar pensão, foi preso. Mas não pagou pensão porque não queria, pagou porque não tinha. Fez um acordo maluco, né? Na época que era casado, tinha muito dinheiro, e aí deu uma pensão absurda, né? Para a ex-esposa. E aí começou do zero. Como é que ele vai começar do zero com uma pensão tão alta? Já começou mal, né? Enfim, a esposa, aborrecida pela separação, não facilitou. E aí foi preso por não pagar pensão. Aí, muito bem, foi preso. Lá na prisão, o que ele fazia? Ele ouvia todo mundo, fazia atendimento fraterno com todo mundo, falava das questões espirituais lá para as pessoas, consolava, até que conseguiu pagar lá a dívida e saiu da prisão. Olha Paulo aí. Paulo a mesma coisa. Foi preso, e agora? Como é que eu faço? Escreve, Paulo. Você pode ser letrado, né? Escreve. Daí surgiram as cartas de Paulo. Então, nada é impedimento para fazermos o bem. Quem sabe, quem pode garantir que isso não é uma expiação? Né? Que a prisão perpétua não seja uma expiação para que ele fique confinado com aqueles a quem ele prejudicou, agora renovado, com uma nova posição, ele ajude a transformar aqueles que ele arrastou para equívocos da vida. Então, assim, como a gente não tem certeza, nós temos que buscar a lógica e sempre um aspecto positivo em tudo que nos acontece. Porque assim é a vontade de Deus, não é? Deus não quer sempre nos reeducar, não quer fazer com que a gente vença as nossas próprias dificuldades. Então, ele vai nos dar... Tem N meios, né, para fazer isso acontecer.
muitos deles que a gente até desconhece. Acha que está errado. O dito popular, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, Deus escreve certo em linha certa. Nós é que estamos no caminho todo. Né? Mas é isso. Não sei se eu respondi, Carlos, a sua dúvida. Mais alguém? Podemos seguir? Vamos em frente. Se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. À medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Ok, isso é um sinal de progresso, né, gente? Na medida que a gente repudia algo que era comum, nós mudamos a nossa frequência, mudamos o nosso olhar, mudamos a forma como nós analisamos aqueles fatos anteriores. O Valdemir sempre conta aqui que o passeio, muitas das vezes, tempos atrás, de final de semana, era ver enforcamento, né? O pessoal ser queimado, ser torturado, aquilo era programa de final de semana. Hoje, nós repudiamos isso. Mesmo quando acontece em outros países, cuja sociedade e a cultura permite, mas a gente condena. Então, é sinal de progresso. Ah, mas nós fazemos aqui tanta coisa ainda errada, porque não chegamos ao final da linha ainda. Então, algumas coisas nós ainda cultivamos, mas na medida que nós progredirmos, nós vamos mudando o entendimento e, consequentemente, a nossa disposição em relação a antigas práticas, né? Diga, Oswaldo. Eu queria saber como que a gente faz para trabalhar a questão do sentimento da vingança, né? Que é um sentimento que pode impulsionar, né? Querer a morte do outro, né? Principalmente quando envolve, sei lá, uma pessoa próxima que você ama muito, né? Aí suponha que sofre um dano muito grave, né? Ou que tire a vida, enfim. Aí essa pessoa queira se vingar, né? E vamos dizer assim, queira a pena de morte do outro. Então, como que a gente trabalha a questão desse sentimento de vingança? Indulgência. Capítulo do Evangelho que trata sobre a indulgência. Capítulo 10. Por quê? Não existe outra fórmula de nós nos livrarmos desse tipo de sentimento ou de desejo que não seja compreender a deficiência do outro. A vingança é uma falsa sensação de dever cumprido, porque você vai se igualar ao outro, ou até pior. Então, quem tem a capacidade de julgar com justiça é Deus. Então, deixe nas mãos de Deus. Ok? Então, nós não somos juízes. Eu falo sempre que eu posso, eu falo isso. Nós não somos juízes de ninguém. Então, não está em nossas mãos julgar o outro. Está em nossas mãos perdoar a falha do outro. Amai os vossos inimigos. Como é que eu vou amar meu inimigo? Está lá. Não é trazendo para dentro de casa, não é, trazendo para a sua convivência, mas é entender, perdoar o ato que ele cometeu. E aí vem a passagem da indulgência, que fala com brilhantismo, né? Quase que uma receita de como devemos agir. Diga, Márcio. Qual que é o capítulo mesmo da indulgência? 10. Capítulo 10. 10. Obrigado. Assim, Oswaldo, a resposta já foi dada, né? O capítulo 10 da indulgência. Há quase 30 anos atrás, eu tive um irmão assassinado, uma tentativa de sequestro. Ele reagiu e foi assassinado. E o assassino foi preso, foi ao julgamento. Estive com ele, do lado dele. E na hora que a notícia chega, a gente tem uma sensação assim terrível. E o primeiro impulso que vem é da vingança. E a nossa coordenadora, já desencarnada lá da nossa instituição, né, do Ismael, ela virou para minha mãe e disse assim:
quem sofre mais? A mãe de quem morreu ou a mãe de quem matou? Ela já estava me dando ali a resposta exatamente do capítulo 10 da indulgência. E eu, a partir dali, eu comecei a enxergar, mesmo já, espírita, ainda assim a gente sofre muito com tudo isso, mas enxergar de uma outra forma a jornada de um, a jornada do outro. Então, esse capítulo me ajudou muito, o capítulo da indulgência. Eu acho que essa resposta do Valdemir do Mauro para você foi a que eu recebi há 30 anos atrás, pode ter certeza. E aí, só lembrar, né, Mauro e amigos aí, o exemplo de Jesus. Quem é que sofreu mais? É claro que Jesus está no topo, está muito longe. Tá, não. Ele está dentro de nós. A lei de Deus está inscrita em nós. Mas quando ele está lá sendo crucificado, quando ele foi julgado, crucificado, morto, qual é a fala dele lá para os adversários, né? Para que pseudos adversários? Eles são ignorantes. Eles não sabem o que fazem. E aí, a sabedoria da tua dirigente, da tua coordenadora, né? Quem é que sofre mais? A mãe de quem sofre mais? Porque a mãe de quem matou sofre pelo filho, sofre pelo morto, sofre pela mãe do morto, sofre pela família do morto, ela sofre por todo mundo. O sofrimento dela, com toda certeza, é muito mais intenso do que daquele que foi vítima naquele momento. Então, essa aí, Oswaldo, por aí é que a gente precisa caminhar. É claro que está distante ainda de nós, esse perdão incondicional ainda está difícil, mas é o caminho. Nós precisamos exercitar isso a cada dia, a cada situação, mesmo que devagarzinho, nós precisamos exercitar. E não esquecermos o auto-perdão, que também é importante para a nossa caminhada. Ok. Mais alguém? Vamos adiante. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso da civilização? Podes duvidar disso? Teu espírito não se revolta quando lês o relato das carnificinas humanas que antigamente se faziam em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade? Das torturas a que eram submetidos os condenados e mesmo os acusados, para lhes arrancar, por meio de sofrimentos atrozes, a confissão de um crime que muitas vezes não haviam cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, terias achado isso muito natural e, como juiz, talvez agisses do mesmo modo. Assim, o que parecia justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e continuarão a mudar, até que se harmonizem com as leis divinas. Ok. Já até comentamos isso, né, nos comentários aí das perguntas anteriores. Eu gosto muito de ver filmes de época, né? Eu Tem também. aquela série de Tudors, Família Tudors, né? Também tem outra série, A Coroa, e tantas outras, né? Que conta bastante sobre aquela época. E a gente via, né, exatamente essas coisas medonhas que hoje a gente repudia com veemência, serem de forma ardilosa tratadas até entre parentes, pais com as filhas, né, entre irmãos ali, de forma ardilosa, sem nenhum escrúpulo, para se chegar ao resultado desejado, né? Coisa que hoje a gente abomina. Então, veja como as coisas, de fato, elas caminharam, e muito. Estamos ainda bem distantes, como disse lá na resposta, né, duas perguntas anteriores. Estamos muito distantes do fim, muito distantes do ideal, mas já demos consideráveis passos para uma sociedade melhor. E tenhamos a certeza, nossa sociedade de hoje é muito melhor do que aquelas que já vivemos. Mas aí, Mauro, ainda precisamos lembrar, a sociedade hoje é 1 milhão de vezes melhor do que a que vivemos. Mas ainda somos bárbaros. Sim. Para os amigos espirituais do nível superior,
nós ainda estamos no nível de barbárie. Porque eu imagino que um espírito da Chip de Bezerra, por exemplo, vê um homem matando um homem, isso é barbárie, né? Um homem matando um homem para roubar alguma coisa, pegar um dinheiro, um telefone, qualquer coisa, isso é barbárie. Então, de novo, é que precisamos olhar para nós mesmos e fazermos o esforço nosso de cada dia para ir nos transformando e nos civilizando. Porque ainda, como disse a questão 760, é um tempo que ainda está muito longe de nós, mas precisamos caminhar. Só chegaremos lá com esforço, com dedicação, com trabalho. Perfeito. Mais alguém? Vamos adiante. Disse Jesus: quem matou com a espada morrerá pela espada. Essas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte imposta ao assassino não constitui a aplicação dessa pena? Cuidado, estais equivocados quanto a essas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois sois punidos daquilo em que haveis pecado, nesta vida ou em outra. Aquele que provocou o sofrimento de seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer os outros. É este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como vós mesmos houverdes perdoado? Isso é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. É isso aí. Muitas das vezes a gente vê até com certa frequência as pessoas distorcerem as falas, né, que Jesus e o que está registrado lá nos disse, como que dando razão à sua forma de pensar. Então, quando a gente puxa a sardinha, dificilmente a gente vai ver na íntegra aquilo que efetivamente é a lição em si. Então, realmente, aqui a explicação que os Espíritos nos dão, ela é a mais coerente, né? Porque Jesus já condenava o olho por olho, dente por dente, né? Então, sim, todos nós temos que responder pelo que fazemos, sim, mas exatamente na mesma medida, não. Porque existem os atenuantes, existem os agravantes, existe uma série de coisas que vão entrar dentro dessa composição para que, quando viermos a experimentar aquela lição corretiva das nossas ações pretéritas, elas venham a servir exatamente como meio de reeducação. Então, se matou um outro, a única forma de corrigir fosse matar aquele que matou, onde está a correção? Onde está a liberdade ou a quebra do ciclo de violência? Não existe. Então, a mensagem ela é muito assertiva, né? Perdoai conforme, nos perdoe conforme nós perdoarmos. Então, como é que você perdoa? Ah, perdoa assim? Então você tem direito de ser perdoado assim. Ah, você não perdoa ninguém? Por que você quer o meu perdão? Vamos ao processo, né, da reeducação. Então, talvez para uns tenha que ser mais dura, para outros mais branda. Já contei o caso aqui algumas vezes, né, do irmão Walter, né, que ele nessa vida que começou a curar as pessoas com 10 anos de idade, ele estava previsto dele perder uma das pernas. Porque na vida anterior ele tinha cometido um acidente, provocado um acidente, que levou a esse problema lá de quem foram as vítimas. E ele, desde os 10 anos, se dedicou a curar as pessoas. Era uma pessoa ali disciplinada ao máximo e disciplinadora. Mas ele não perdeu a perna. Teve crises de dor na perna, crises severas, mas mesmo durante as crises ele continuava atendendo as pessoas. Se livrou do problema, não se livrou?
foi lá e quitou que estava devendo, mas não precisou perder a perna. Então, veja como, né, quando Jesus fala, né, que o fardo dele é leve, é isso, mas existe um fardo. Não tira o fardo das nossas costas, só que ele se torna mais leve. Né? É muito melhor nós repararmos assim do que adicionando o peso da responsabilidade sobre ações violentas contra o outro, mesmo se achando senhor da razão. Ok? Então, a mensagem é clara, pessoal. Eu sei que é difícil, principalmente nos dias de hoje, principalmente no Rio de Janeiro, onde nós estamos vivendo uma onda de violência grande, grave, severa. Mas sair fazendo justiça com as próprias mãos não é a solução. Isso é o agravamento de uma situação, não é a solução. Então, de fato, nós precisamos dar ainda muitos passos para que isso se torne algo natural em nós, né? Tudo A bem? gente Podemos precisa, seguir? Oi, diga. precisa lembrar, Mauro, que desse ensinamento de Jesus, a gente não pode pegar uma frase, não pode pegar um versículo ou um capítulo fora do contexto para entender. Né? Quando Jesus diz, né, quem pela espada matar, pela espada perecerá, isso é lei de Italião. Mas essa lei é aplicada por Deus. Então, quando nós estudamos quando estudamos o Evangelho, precisamos ampliar esse horizonte e ver o todo. Porque se eu olhar só uma fotografia, eu vou ver um monte de injustiça, um monte de erro, um monte de equívoco. E por isso os espíritos começam a resposta deles muito interessante. Tomai cuidado, porque vocês têm se confundido não só com essa, mas com muitas outras coisas. Por isso tivemos guerra, matança em nome de Jesus, em nome de Deus, porque interpretamos o Evangelho à nossa maneira. Então, a gente tem que ter esse cuidado e estudá-lo na íntegra. Aí sim, porque aquele que mandou amar o inimigo não pode mandar matar ninguém, pô, não é possível. Então, tem alguma coisa errada. Nós estamos estudando lá no Evangelho. Né? Aquele que desonrar seu pai e sua mãe não pode ter desvalorizado, menosprezado a sua mãe. Então, a gente precisa ampliar esse conceito, esse conhecimento, para não nos perdermos nas nossas interpretações. Perfeito. Mais alguém? Vamos adiante. O que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar alguém o lugar de Deus na aplicação da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender a Deus e o muito que ainda têm a expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se tornam responsáveis por esses assassinos. Exatamente. Também já comentamos isso anteriormente, quando fizemos os comentários a respeito das perguntas anteriores. Ninguém pode se revestir da autoridade de Deus, que sabe, em todas as suas determinações, o que é melhor para cada um de nós. Nós que ainda estamos mergulhados em nossas paixões, é muito fácil de nós, influenciados por essas mesmas paixões, tomarmos decisões e ações completamente distantes dessa justiça. Então, precisamos compreender, e seria muito melhor para todos nós se nós confiássemos na justiça de Deus. Sofremos algum mal? Ok. Eu sofri o mal, o outro cometeu o mal. Quem vai padecer mais com isso? Quem cometeu o mal, tenha certeza disso. Então, deixe nas mãos de Deus a devida aplicação da corrigenda. Façamos a nossa parte. Né? Bom, como o Márcio falou lá, da orientação da dirigente lá da casa. Olha, pratique a indulgência. Se a pessoa cometeu esse mal, ela está em pior estado que você. Já está. Porque eu não acredito, a não ser numa pessoa completamente fora da realidade, que as pessoas que cometem qualquer tipo de mal contra alguém,
que não fique lá na sua consciência aquilo martelando. Porque a lei de Deus está em nossa consciência e ela vai ficar martelando. A gente sabe que está fazendo errado. A gente sabe da responsabilidade que a gente se reveste de ter que reparar aquele mal. Mas a nossa selvageria ainda é tanta que não nos dá coragem de ir lá, né, de forma humilde, de arrependimento e pedir desculpas, né, buscar de alguma maneira reparar o mal que fez. Mas isso é uma destinação de todos nós, queiramos ou não, vamos chegar nessa condição. Tem um caso, eu não sei quem foi que contou esse caso, não sei se foi o Valdemir, que o Chico estava com um grupo de companheiros e do outro lado da calçada tinha lá um mendigo, né? E aí o Chico olha para ele, eles ficaram esquisitos. O que o Chico está prestando atenção naquele sujeito, né? E aí o Chico, sem falar nada, atravessa a rua, foi lá, conversou, abraçou aquele sujeito, ficou lá um tempo conversando, depois voltou. E aí perguntava, mas Chico, o que foi? O que está na sua cabeça? Não sei o que. Não, eu fui atraído pela luz dele. Aquele sujeito que está ali é a última encarnação dele aqui na Terra. Então, veja bem, né? A gente, às vezes, compra o item pelo rótulo. E é isso, gente. Eu sei que não é fácil. Estamos falando aqui, não sou perfeito, estou longe, muito longe de perfeição. Mas eu tenho que me convencer disso que nós estamos falando aqui. Se eu não me convenço disso, se eu não busco me esforçar para viver essas mensagens, essas lições, esses ensinos, coitado de mim. Então, é isso que nós temos que crer. Temos que acreditar nisso que estamos fazendo aqui, daquilo que estamos aprendendo, né? Porque senão a gente está em mau caminho, né? Vamos adiante. Bom, terminamos então esse item. Vamos entrar na pergunta 766, necessidade da vida social. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Exatamente. Precisamos viver em sociedade. É por meio dessa condição que nós nos adiantamos. Então, vamos lá, né? Eu não sei quanto tempo as pessoas, os companheiros que estão aqui na sala, têm contato com a doutrina espírita. Eu tenho 56, né, anos. Eu tenho 56 anos e 9 meses dentro de uma casa espírita. Eu fui de berçário espírita, literalmente, berçário espírita. Isso na encarnação, né? Porque antes você já estava Não, lá. nessa encarnação, claro. Né? Então, assim, não sou melhor do que ninguém por isso. Mas, em algumas coisas, nós saímos na frente. Por exemplo, do estudo da doutrina espírita. Então, os companheiros estão chegando agora mais cedo, não tiveram tempo de mergulhar nos estudos da doutrina espírita que eu tive, por exemplo. Né? Isso não me torna uma pessoa melhor, quero deixar isso frisado. Mas, em algumas coisas, nós somos como facilitadores desses que estão chegando agora. Então, a vida em sociedade é isso. Aquele que traz experiência em algum segmento, ele vai ser instrutor, vai ser facilitador, vai ser direcionador daqueles que estão chegando agora. Muitas coisas nós não aprenderíamos se não fossem em sociedade. Nós, enquanto encarnados, temos a possibilidade de conviver com espíritos em diversas ordens de grandeza, de evolução, de conhecimento. Quando desencarnados, essa facilidade não existe, porque a condição espiritual impede que isso aconteça. Veja lá se o André Luiz conviveu com a mãe dele
Não. Nem Veja lá via, né? se... Oi? Nem via. Nem via. Então, veja que temos que aproveitar a convivência de quando estamos aqui encarnados. Vamos trocar com os outros, uns com os outros, as experiências que trazemos. Porque é assim que nós caminhamos. Nós precisamos disso. E, na medida que a gente aprende, nós também afinamos laços. Nós corrigimos antigos problemas, né? Temos a chance de corrigir. Então, gente, a reencarnação é uma bênção que nós temos que aproveitar ao máximo, ok? Porque não sabemos quando vamos ter outra experiência e se nessa nova experiência teremos a convivência com esses que hoje estamos aqui, né? Nessa oportunidade reencarnatória. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos adiante. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ok. Então, essa vida, né, de clausura, de isolamento, de ermitão, não é para a gente. Não é para o espírito em processo de evolução. Não é. Nós precisamos, isso é uma visão egoísta. Eu já sei o suficiente para mim, prefiro viver sozinho. Ok, e as pessoas que poderiam aprender com você? E as pessoas com quem você poderia ajudar, auxiliar, melhorar? Você não pensa nisso? Então, a visão é egoísta. Então, só isso já mostra o quanto você precisa de viver em sociedade para aprender, ou pelo menos a trabalhar, né, os seus sentimentos, o seu entendimento para se livrar desse egoísmo. Diga, Flavinha. É muito comum a gente escutar as pessoas falarem assim: quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos meus animais, algo parecido assim. Prefiro viver com bicho. Eu amo os meus bichos aqui da minha casa, eu adoro animal. Mas, quando eu escuto alguém falar isso, eu aprendi isso, não sei se foi na rádio que alguém falou isso, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Mas aí a pessoa estava explicando que o bicho é muito bom na vida da gente, só que ele não faz a gente evoluir, porque o bicho ele não me contraria em nada. Ele não faz eu testar minha paciência, ele não faz eu testar o meu egoísmo, né? Eu achei essa avaliação muito interessante. Acho que foi na rádio que eu escutei alguém falando isso. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é verdade. Achei muito interessante essa observação que fizeram. É verdade. A relação com os animais é sempre um monólogo, né? É você que determina o que ele vai fazer, ele só reage ao seu estímulo. Então, de fato, nós temos que rever isso mesmo. Podemos seguir? Diga, Carlos. A rede social, né? Hoje eu até vi aquele vídeo que você postou lá, interessante e perigoso também. Ela é também uma forma de vida social. Às vezes você aprende, você se comunica. Ela, assim, de um modo geral, ela está sendo trocada. A vida social mesmo, essa que você falou, de trocar conhecimentos uns com os outros, ter contato, ela está sendo trocada por esse tipo de tecnologia? O que você acha disso aí? Depende como você a utiliza, né, Carlos? Você pode usar a rede social para aproximar pessoas e você pode usar essa mesma rede social para se isolar das pessoas. Depende como você utiliza. Né? Nós temos, por exemplo, o serviço de atendimento fraterno online. É uma maneira de você interagir com as pessoas. Pessoas estão distantes, pessoas que no lugar onde moram não têm esse vínculo, não têm esse tipo de serviço, ou não tem a pessoa que ela confie. Então, isso acaba sendo um meio de aproximar as pessoas. Você pode não ter o contato físico, ok, mas você vai ter o calor humano, que é a atenção, o cuidado, né, o carinho, o interesse pelo que as pessoas estão passando. Então, é uma
um instrumento que veio, sim, para, na minha percepção, quando bem utilizado, aproximar as pessoas. Mas em tudo, até o Evangelho nos fala, né? Se você der uma enxada, que é feita para quê, enxada, gente? Cultivar, plantar, não é? Mas ela pode se virar como uma arma. Está lá no Evangelho. Então, tudo que vem, vem para o nosso bem. Okay? A tecnologia não chegou do acaso, não veio por uma mente mal intencionada. Tudo veio para o nosso bem, para o nosso progresso. Mas a nossa imperfeição, o nosso atraso, a nossa barbárie, faz com que a gente faça mau uso dos recursos. Então, o problema não está no recurso, o problema está no uso do recurso. E aí, quem usa é que faz bom ou mau uso. Então, aquele vídeo lá foi o Valdemir que me indicou aquele vídeo, e nós avaliamos, de fato, é algo importante a ser compartilhado, né? Por isso que postamos lá. Então, veja, é o uso de uma tecnologia, porque você vai pegar aquela mesma plataforma e, se você peneirar, você vai encontrar coisas interessantes. Mas o que está sendo feito por trás? Aí é o mau uso da plataforma, entendeu? Então, é exatamente isso. Nas nossas escolas, estamos vivendo a mesma coisa. Tira a tecnologia, vai para dentro da escola. Giz e quadro negro. O que está sendo feito nas salas de aula por determinado segmento? É bom ou é ruim? Depende. Depende do que a pessoa que está diante e numa posição de influência está fazendo com essa influência. Então, todos nós vamos responder segundo as nossas obras, está lá. Cada um segundo as suas obras. Então, sempre vai cair aonde? No indivíduo, não no recurso que o indivíduo usa. Santos Dumont criou o avião, inventou o avião. Não é uma coisa fantástica? Mas foi usada para quê? Para lançar bomba, para guerra. É assim, gente. Infelizmente, é assim. Foi inventado o laser, né? O laser, que ajuda em muitos casos, muitos tratamentos, principalmente de câncer e tudo mais. Já inventaram uma arma à base de laser. Então, é a nossa É que as pessoas imperfeição. acabam se afastando. Acabam se afastando por medo de que essas redes possam prejudicá-las, entendeu? Por isso que eu falei, acaba afastando as pessoas. O mau uso, né, no caso. Mas então, o problema está na tecnologia? Não. O problema está em quem? Quem não tem regramento para uso, quem não está atento ao que se busca nessas redes sociais. Não, os pais dão lá um celular, logo o neném é pequenininho, bebê. Ah, não, mas ele só vê desenhozinho. Mas você já viu esse desenhozinho que ele vê? Quantos e quantos desenhos aparentemente inocentes estão cheios de mensagens subliminares lá no meio para as crianças? E os pais, acham que está tudo certo. Por quê? Porque não estão atentos. Então, sim, a tecnologia ela vem para nos auxiliar, para nos impulsionar ao progresso. Mas o uso é do indivíduo. Então, nós temos que ter sempre atenção no indivíduo, independente da fase de idade que ele esteja. Porque ali é um espírito que traz suas tendências, traz suas inclinações e espera que cada um de nós, aqueles que os recebe, os ajudem a vencer essas más inclinações. Se nós não dermos a atenção, o que estamos fazendo? Pode ser mais uma existência perdida. E nós vamos responder por isso. Então, sim, gente, nós não estamos aqui a passeio. Graças a Deus, de novo, temos a doutrina espírita que nos alerta sobre isso,
que nos esclarece dessa responsabilidade, que nos diz quem são esses que chegam no nosso meio de vida, aqueles que são desafinados conosco, né, que não conseguimos construir uma relação de afinidade, de amor, de carinho, de respeito. Entendemos também, porque a doutrina nos explica. Quem sabe nós não estamos ali diante de espíritos endurecidos, que conosco criamos dificuldades e que tentamos, nessa encarnação, nos ajustarmos, mas não foi possível. Vamos ter que esperar outras novas existências em outras consciências para poder vencermos esse mal. Mas o que nós não podemos é de desistir da luta, porque aí vai ser muito pior, que vamos botar um agravante gigantesco naquilo que poderia ser algo muito mais leve. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, às 7h68? Sei que está em cima da hora, mas acho que dá para a gente terminar, né? Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou haverá nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? O homem deve progredir. Sozinho, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades, Falta-lhe o contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Pode ler o comentário. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Ok. Está aí o resumo. Muito do que ele nos trouxe aqui, a gente comentou já anteriormente. E é isso. Se nós precisamos viver em sociedade, vamos criar em torno de nós uma sociedade que seja benéfica para todos nós. Por que eu vou criar um clima de tensão sempre? Por que eu vou crescer aquela pessoa que é o espinho de sapato em todo mundo? Por quê? Vamos mudar isso, está em nossas mãos mudar isso. Começa em mim. Não espere que comece no outro. Comece em mim. Eu sou o agente da mudança. Então, na medida que eu mudo, aqueles que estão à minha volta, percebendo a mudança, podem também mudar. Ok, pessoal? Então, acreditemos nisso, acreditemos fielmente nisso e vamos viver essa mensagem porque vale a pena. Vale muito a pena. Tudo bem? Então, vamos parar aqui na 769. Vida de insulamento, voto de silêncio. Que era algo muito comum na época de Kardec, né? A igreja, principalmente as pessoas, né, que optavam pela vida religiosa, até hoje é assim. Eu estava até conversando hoje com um amigo que a filha escolheu a vida religiosa e foi inicialmente para uma determinada ordem, não gostou porque era muito radical, aí saiu, foi para uma outra que é um pouco menos radical, né? Mas que mesmo assim é uma vida de isolamento, só tem, parece que uma vez no ano, a possibilidade de visitar a família, e mesmo assim não pode ir sozinha, tem que estar sempre acompanhada, uma coisa meio maluca. Mas é a crença de cada um, é a construção de cada um, né? Uma É pessoa o bem. medo de alguém falar para ela não voltar, Mauro. É o medo de alguém falar para ela não Pode voltar. ser, pode ser, pode ser. Então, é isso. Nós ainda hoje vivemos isso que Kardec aqui escreveu há mais de 160 anos. Então, veja como é difícil, gente, como é difícil a mudança. É aquilo que o Pádua fala, né? Se qualquer um de nós aqui hoje resolver ser um engenheiro de aviônica, vai conseguir ser. Em 10 anos Mas consegue dar uma boa.
Foi? Em 10 anos está no amor, está tranquilo. Em 10 anos talvez consiga. É, Agora, possível. deixar de ser fofoqueiro, talvez a gente vá precisar de várias existências. Olha como é que a relação das coisas são diferentes, né? O padre é Mudar uma, ótimo, não ouvi isso, não. mudar uma questão moral é muito difícil, gente, muito difícil. Muito, muito. Mas chegaremos lá. Jesus está assim. Na última quarta-feira ele mudou lá a semana que você não estava lá, ele mudou o tom. É muito mais fácil ser engenheiro químico do que criar vergonha na cara. Pois é, por aí mesmo. Bom, gente, vamos então à nossa prece. Agradecemos a todos aí pela presença, pelo empenho, pela atenção, pela colaboração, porque é como nos disse aqui o item de hoje, nós precisamos viver em sociedade. E esse nosso grupinho, essa nossa salinha aqui é a nossa sociedade, né? Onde nós estamos Uma aqui, delas. é uma delas. Estamos aqui umbriados, né? Compartilhando os nossos conhecimentos, as nossas vivências, as nossas experiências, e nos aproveitando assim uns dos outros, né, para podermos viver melhor, né? Ver cada um viver a sua vida de uma maneira melhor. Então vamos fazer a nossa prece, nosso irmão Evandro vai fazer a nossa prece, que nós possamos vibrar por todos os nossos irmãos que estão aqui em nossa sala, vivendo suas dificuldades, aqueles que não fazem parte desse grupo, mas que são objeto de nossas preocupações, que eles recebam, nas palavras do nosso irmão Evandro, toda a benfeitoria, toda a misericórdia e as bênçãos que serão compartilhadas a todos nós. Então, por favor, Evandro. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade dessa noite de estarmos aqui reunidos na nossa pequena sociedade, como o Mauro falou. Obrigado, Senhor Jesus, pela espiritualidade amiga que nos auxilia nas reflexões, no aprendizado individual. Obrigado porque juntos podemos mais, aprendemos mais, né? E podemos crescer um pouco mais. Iluminai-nos para que possamos colocar em prática na nossa vida tudo isso que aprendemos, esses momentos de reflexão, que todo esse conhecimento se transforme realmente em fonte de luz para cada um de nós, para que possamos irradiar à nossa volta, onde estivermos, um pouco dessa sabedoria divina que vai crescendo dentro de cada um de nós e que ela se expanda, que não fique só preso conosco, mas também que possamos compartilhá-la com aqueles que estão à nossa volta, através do nosso exemplo, da nossa palavra, através dos ensinamentos que saem de nós em tudo que fazemos e dizemos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Iluminai-nos sempre mais, Senhor. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado por mais essa semana, por esses estudos que vamos fazer e que fizemos hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Evandro. Gente, um beijo no coração de todos, uma semana feliz e até amanhã. Beijo. Até amanhã, boa noite. Boa semana. Bom Eli, dia. vai treinar Boa noite. musiquinha, Eli. Obrigada a todos, boa noite. Deixa Você comigo. Obrigado Tchau, pelo gente. apoio. Ilha, um beijo, Ilha. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Ronald.